O amor tudo suporta, inclusive o teste do tempo, que outros dons não suportam. O amor, em essência, ele é a própria manifestação da presença de Deus, porque Deus, o doador dos dons, é amor. Paulo chama a atenção para a efemeridade dos dons. Ele diz: a única coisa que permanece é o amor. Principalmente aqueles julgados espetaculares, como o dom de línguas, que além de passageiros, são dons que não edificam a igreja, não edificam o corpo, além de chamar para o homem a glória e a atenção. O que permanece é o dom supremo, o amor. Nele, hoje e amanhã, podemos experimentar, antecipar e almejar o que de mais precioso nos foi dado: a pessoa e a presença de Jesus, o doador de todos os dons, nosso anelo, nossa fé, nossa esperança. O único dom que vai atravessar essa era é o dom do amor. O resto não faz mais sentido. Conhecimento? Agora eu conheço em parte, agora lá eu vou conhecer como eu sou conhecido. Agora eu posso profetizar em parte, eu posso falar dele, mas quando eu estiver na presença dele, eu só me resta adorar. Eu não preciso falar mais nada, a não ser adorar o Deus Todo-Poderoso. Línguas, qual o propósito? Para mostrar o quê? Para revelar o quê? O amor não. O amor perpassa, o amor ultrapassa, o amor vai desde a eternidade passada até a eternidade futura. E esta deve ser a característica maior da igreja. Bom, hoje à noite nós vamos dar continuidade, vamos entrar no capítulo 14. E eu acho que, como a maioria dos mortais em Fortaleza, viroses e gripes e congestões, né? Então tudo isso acabou me pegando também, a minha garganta, não sei se dura nem o primeiro, tampouco o segundo culto, mas a gente vai tentar. E para começar, eu queria convidar você a ficar de pé para a gente ler 1 Coríntios 14, e eu quero pedir ajuda. Edna, pode me dar uma força aqui? Se quiser ler aqui de uma versão mais com letras maiores, né? Tá bom? 1 Coríntios 14, aliás, 1 Coríntios capítulo 14, dos versículos 1 a 25. A Edna vai ler, a gente vai acompanhar, vamos orar e vamos entrar no texto. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estaremos como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir,
para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua oração de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem a graças, mas ao outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens maduros, amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão: porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostram-se com a face em terra. Adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Senhor, nós te pedimos que nesta noite a tua palavra, que é a verdade, encontre espaço na mente e no coração do teu povo, que acima das experiências, daquilo que temos visto, vivido, percebido, experimentado, esteja, Senhor, a tua palavra, verdade, que revela não só acerca do Senhor Jesus, ou da pessoa de Jesus, mas também sobre a igreja, sobre o funcionamento do culto, sobre a nossa forma de proceder, para que o Espírito de Deus haja com poder e haja edificação no corpo e salvação de almas. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra hoje à noite. Nós colocamos as nossas fragilidades diante do Senhor, nossas doenças, Senhor, as coisas que temos vivido e experimentado nesse mundo tão mal, aguardando o dia da bem-aventurada ressurreição, do retorno de Jesus. Enquanto isso, Senhor, sustenta-nos, sara-nos, cura-nos e usa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, se eu engasgar no meio, já avisei, né? Dou uma pausa e pronto. Esse capítulo 14 é um capítulo bastante difícil por um lado, porque é um argumento bíblico, são argumentos do apóstolo Paulo contra uma igreja que abusava dos dons espirituais, mas ao mesmo tempo é um capítulo muito simples, é muito fácil de perceber os pontos que o apóstolo Paulo quer enfatizar. O único problema que nós temos é que a experiência de alguns ditos pentecostais, elas vão de encontro ao que diz a Bíblia, ou vice-versa. O que a Bíblia diz parece ir de encontro àquilo que nós normalmente conhecemos e experimentamos. Então, se eu senti, se eu falei, se eu vivi, se eu ouvi, se eu presenciei, como é que você vem me dizer que isso não é verdade? Agora nós temos que fazer uma escolha. Ou ficamos com o que a Bíblia diz,
ou ficamos com a experiência do homem. Como já revelamos anteriormente, ou já comentamos anteriormente, essa experiência tem respaldo talvez na psique humana. O homem é capaz de produzir coisas incríveis, ou pode ter origem também nos ídolos mudos, numa tentativa de exaltar o ser humano. Nós podemos nos submeter a uma ação que não tem muito a ver com o Espírito de Deus no meio da congregação. Onde o Espírito atua, há unidade, diversidade e maturidade. As marcas da ação do Espírito Santo no corpo serão vistas agora no capítulo 14. No capítulo 12, a igreja é ilustrada como um corpo humano e a sua diversidade de membros. Todos têm funções diferenciadas. E todo o corpo trabalha para a sustentação e a sobrevivência do corpo. No capítulo 13, a gente viu que cada membro deve operar dentro do princípio do amor, o dom eterno que supera todos os demais dons. Por quê? Porque ele é altruísta, ele busca o bem-estar do outro e ele traz edificação. É um dom eterno que não busca o seu próprio interesse e não desiste de edificar o outro. No capítulo 14, o mesmo princípio do amor diferencia os dons que são mais úteis para o corpo e regulamenta como esses dons devem ser usados no meio da grande congregação. Mas aqui cabe um lembrete. Além da imoralidade, além da divisão entre os membros da igreja de Corinto, esta igreja estava sendo advertida pelo apóstolo Paulo, puxões de orelha na igreja, porque eles estavam mal utilizando os dons espirituais. Então a prática da igreja de Corinto não é exemplo para ninguém, muito pelo contrário, palavra de advertência. Então nos próximos versículos Paulo vai demonstrar que o dom de profecia é superior tanto para o crente quanto para o incrédulo, principalmente quando comparado ao dom de línguas. A situação da igreja era tão terrível que Paulo teve que pegar dois dons e compará-los para dizer assim: quer saber? O dom de profecia é superior ao dom de línguas. Ele não precisava fazer isso, mas ele teve que fazer, teve que enfatizar este fato. Então vamos para o capítulo 14, você tanto quanto for possível, acompanhe aí comigo. O capítulo 14, dos versículos 1 a 5, Paulo vai mostrar o seguinte: profecia fala aos homens, línguas falam a Deus. Ou seja, a profecia fala à congregação, línguas é algo que tem a ver entre o indivíduo e Deus. Outra coisa, profecia edifica a igreja, línguas apenas quem está falando. Percebe a diferença? Então vamos lá, no verso 1. Ele vai fazer algumas declarações aqui. Primeiro ele diz assim: segui o amor. O amor que regulamenta o uso dos dons. O amor tem como base ou como regra fundamental é que você deve buscar o dom, aliás, o bem de outros, não o seu próprio. Então quando Paulo está dizendo assim, segue o amor, ele está dizendo, segue aquilo que traz benefício para outros, e não exclusivamente para você. O amor edifica. Aí ele diz, procura com zelo os dons espirituais. Dons é um combustível legítimo para o serviço na igreja de Jesus. E com base no amor, toda a igreja deve ser pneumática
espiritual e carismata, ou seja, carismática. Eu quero fazer uma declaração agora que você pode aprender comigo e repetir para quem lhe perguntar. Eu sou pentecostal porque a igreja na qual eu sirvo, congrego e lidero começou no dia de Pentecoste. Por isso ela é pentecostal. Eu sou carismático. Por quê? Porque a igreja onde eu sirvo não funciona sem os dons espirituais. Não um único dom, mas a variedade e a diversidade de dons. Então, se alguém lhe perguntar, você é renovado? Você diz, sou, pela palavra de Deus, que em Romanos 12, 1 e 2, fala que renova a nossa mente. Você é carismático? Sou, porque eu funciono na base de dons espirituais. Qual é o dom sobremodo excelente? O amor. Então, quem não ama não é carismático. Quem é carismático, ama. Quem ama é carismático. Você é pentecostal? Sou, porque a minha igreja nasceu no dia de Pentecoste. E assim, todos nós somos carismáticos, inclusive os batistas e até os presbiterianos. Pasme. Então, meus amigos assembleanos e pentecostais de todas as linhas, acabaram de descobrir hoje que nós somos renovados, pentecostais e carismáticos. Amém, igreja? Foi fraco, esse não parece amém de pentecostal. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz assim, olha, procura com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Uma igreja que super enfatizava o dom de línguas, levou Paulo a fazer a comparação entre línguas e profecia. Por isso ele diz assim, presta atenção, principalmente, mostrando a superioridade do dom que traduz a vontade de Deus para a grande congregação, principalmente que profetizeis. Por quê? O verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas se a igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus através de homens a homens, de seres humanos para seres humanos, de que adianta falar algo que ninguém entende? Então, a profecia fala a homens, as línguas falam apenas a Deus. Então ele diz, porque o que fala em outra língua, verso 2, ninguém ouve ou entende. A palavra ouvir tem a ideia de entender, visto que ninguém o entende. Por isso que ele fala a Deus, ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Ninguém entende o que o indivíduo está falando. Então, a ideia é, ninguém ouve e ninguém entende. Ele não fala a homens, mas fala a Deus. Portanto, os que ouvem, seria melhor que nem ouvissem, pois não entendem nada. No Espírito eles falam, mas falam sem entendimento, pois a mente fica infrutífera. Olha o verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica, o quê? Infrutífera. Quer dizer, eu não entendo nada, não há entendimento. Interessante isso. Fala mistérios, verdade sobre Deus revelada para ser útil. Línguas escondem, profecias revelam. Então, falar mistério que ninguém entende, qual seria o propósito? O que profetiza, no entanto, verso 3, acompanhem comigo, fala a quem? Aos homens, fala à igreja, fala às pessoas.
3 coisas que a profecia faz. Vejam comigo aí. Primeiro, o que ela faz? A profecia edifica, depois ela exorta, depois ela consola. A profecia edifica, exorta e consola. Deixa eu me explicar para vocês. A diferença entre profecia, existem 3 tipos de profecias na Bíblia. A primeira delas é a profecia da Escritura. Profetas que receberam de Deus a mensagem e que escreveram a Bíblia, palavra de Deus, aqui, ó. Será que nós temos profetas hoje que estão escrevendo coisas para acrescentar na Bíblia? Temos? Não. A profecia da Escritura encerrou. Na época do apóstolo Paulo, Paulo estava sendo usado por Deus para dar a profecia da Escritura, como João deu para nós e para a igreja daquela época o Apocalipse, que era, na verdade, uma forma de profecia. Agora eu vou ler aqui, bem no finzinho do Apocalipse, para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. O que é que diz? Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Microfone aberto para os profetas. Assim diz o Senhor, Deus falou. Quando alguém me diz Deus falou, meu primeiro instinto é pegar uma caneta e dizer, eu coloco aonde? Porque se Deus falou, é muito sério. Qual é a diferença entre uma igreja cristã e uma seita? É que a igreja cristã acredita na profecia revelada que está aqui, palavra de Deus. Qual é a diferença entre a igreja cristã verdadeira e a seita? É que na seita o indivíduo tem a Bíblia, mas mais outros livros que são igualmente autoritários, em autoridade, aliás, para a vida do povo. Por exemplo, se você pegar a igreja dos Mormons, a igreja dos santos dos últimos dias, né? Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então você tem a Bíblia, eles têm a Bíblia sim, mas eles têm também o livro chamado Doutrinas e Convênios, a Pérola de Grande Valor e o livro de Mórmon. Junta esses livros e você tem uma grande Bíblia e os fiéis têm que seguir não só o que a Bíblia diz, mas o que o profeta escreveu adicionando à Bíblia. Você vai para os Testemunhas de Jeová, mesma coisa. O que Russell e Rutherford escreveram tem autoridade igual à Bíblia. Você pega a igreja romana, o católico romano tem a Bíblia consigo. Mas quando o Papa fala ex cátedra, é palavra de Deus para ser obedecida sem questionamento. Por exemplo, que Maria nasceu e morreu virgem, que ela foi assunta aos céus. Embora não esteja escrito nada disso na Bíblia, torna-se autoridade porque o Papa escreveu e o povo aceita como autoridade. Há ramos do adventismo que acreditam, por exemplo, não apenas na Bíblia, mas acreditam também num outro livro, escrito por Ellen White, O Retorno, que explica por que que os crentes daquela época ficaram esperando Jesus voltar e ele acabou não voltando. Você pega o Espiritismo e você tem, além do Evangelho, como se não bastasse os 4 livros, você tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Ou seja, as pessoas agora vão ler o Evangelho que tem uma interpretação de um homem, de uma encarnação, de um espírito encarnado que acabou nos dizendo o que é que Deus queria dizer com o que ele disse.
como se eu precisasse de alguém para me dizer o que Deus disse naquilo que Ele deixou claro para todo mundo ler. Então, essa é a diferença. O tom não é de crítica, é de revelação para a igreja de Jesus. Esta é a palavra de Deus. Profecia da Escritura está aqui, ó. Sabe quem interpreta essa palavra? É o Espírito Santo de Deus para todo aquele que ler a Bíblia. Por isso que os crentes carregam consigo a palavra de Deus. O que o pastor está dizendo precisa ser conferido. Porque eu não tenho a última palavra. Quem tem a última palavra é o que está escrito aqui, a palavra de Deus. Quantas Bíblias nós temos aqui hoje à noite? Pronto, amém. Quantos livros tem aí hoje à noite do Interpretações segundo Armando Bispo? Nenhum? Não dá. Profecia da Escritura já foi. Qual é o outro tipo de profecia? É a profecia preditiva. Aquela de Ágabo, de Atos capítulo 11. Ele diz: Paulo, você não vá para Jerusalém, porque você vai ser manietado, amarrado, preso. Ele estava adivinhando o que iria acontecer com Paulo lá na frente. Paulo ouviu, mas ele não mudou o seu percurso, não mudou a sua viagem, simplesmente foi adiante e de fato aconteceu. Em Deuteronômio capítulo 18, lá no Velho Testamento, diz que você pode profetizar, mas se você errar no seu prognóstico, você tem que ser apedrejado. Era assim lá no Velho Testamento. Então o verdadeiro profeta que prediz, ele não erra uma. E o que eu vejo por aí, nessas profetadas, na calada da noite, nas reuniões de orações menores, eu não vejo nada além do que uma suposição, generalização e às vezes uma mera adivinhação, que erra 10 e acerta uma. Pelo critério bíblico deveria ser apedrejado. É proibido profetizar ou adivinhar aqui na IBC? Não, não é. Pode se levantar e dizer o que você quiser dizer. Nós vamos lhe ouvir e conferir com a Escritura. Se você acertar, amém. Se você não acertar, nós vamos arrumar um bocado de pedras no Pedras. Quem sabe Jesus, por misericórdia, diz: não apedreja esse pobre, não. A primeira profecia da Escritura, a segunda profecia preditiva. A terceira profecia está aqui no capítulo 14, verso 3. É a palavra que traz edificação, que traz exortação e que traz consolo. Você abre a Bíblia e profetiza na vida da pessoa edificação, consolação e exortação. Então, num certo sentido, todo pregador, todo professor é um profeta. Por isso que Paulo está dizendo: profecia é superior ao dom de línguas, porque traz edificação para a igreja. Não é algo individual. Então, é nesse tipo de profecia que eu acredito e acho, e tenho, aliás, certeza absoluta, não acho, tenho certeza absoluta, que ainda funciona nos dias de hoje. Quando Deus lhe dá uma palavra que vem da palavra de Deus para a vida da igreja, do grupo pequeno, do irmão em Cristo, e essa palavra checada no seu conteúdo com a palavra de Deus e o seu contexto pode ter aplicação para a minha vida ou para a sua vida. O profeta profetiza à medida que fala, edificando, exortando ou consolando. Isto é pregação. É o dom de entender e compartilhar a natureza da vontade de Deus escrita na palavra. Edifica o caráter humano, aguça a vontade do homem para fazer a vontade de Deus e encoraja as pessoas a servir ao Senhor ou a ultrapassar momentos difíceis na sua própria vida. Em Atos 15, Judas e Silas eram profetas
que consolaram os irmãos com conselhos fortalecedores. Barnabé, a palavra Barnabé quer dizer filho de profeta, ele também provavelmente era um homem de exortação, um filho da profecia. Mas o verso 4 faz o contraste. O verso 4 diz: o que fala em outra língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica o quê? A quem? A igreja. Mas Paulo está dizendo, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. A língua edifica a si mesmo. A língua não é má em si própria, mas não traz benefício para a igreja como um todo. E uma vez que o amor nos leva a buscar a edificação do corpo, amor não combina com línguas, nem línguas combina com amor. 1 Coríntios 14, 12 diz: procura progredir para a edificação da igreja. Então qual é a conclusão do apóstolo Paulo? Línguas tem a ver com atitude individualista. Mesmo sendo um dom, edifica apenas o indivíduo. Verso 2. Profecia é coletiva. Atinge e edifica a igreja toda. Paulo no verso 5 diz ainda mais. Presta atenção aí. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Paulo faz um jogo aqui com a ideia de línguas misteriosas. Ele faz um jogo também com a palavra que, traduzida, pode significar línguas estrangeiras, como inglês, português, espanhol, alemão. Então Paulo diz: quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é o quê? Superior ao que fala em línguas, salvo se o quê? Se houver interpretação. Por quê? Quando o indivíduo fala línguas, e ninguém interpreta, ninguém entende, ele fala mistério, fala com Deus, edifica a si mesmo e não edifica a igreja. Se ele fala em línguas, e alguém traduz e interpreta, o que aconteceu? Aquela língua se tornou profecia, porque agora ele traduz o significado. E pode ser uma palavra de exortação, pode ser uma palavra de edificação, pode ser uma palavra de consolação. Isto principalmente nos dias em que a igreja de Corinto não tinha o Novo Testamento completo. Hoje nós temos. Você tem, eu tenho, nós temos. Então a língua tem essa característica. O que profetiza é maior do que fala em línguas, daquele que fala em línguas. Exceto se houver interpretação. Então qual é a conclusão de Paulo aqui? O princípio do amor explica por que a profecia é superior às línguas. Porque traz benefícios maiores e mais abrangentes para a igreja toda, e não apenas para o indivíduo que fala. E agora dos versículos 6 a 25, Paulo vai fazer uma série de ilustrações e argumentos para reforçar o que ele acabou de dizer. Até aqui Paulo afirmou que a pregação é superior às línguas. Agora Paulo vai comprovar o que ele disse por meio de duas séries de argumentos interligadas ou interligados por duas exortações. Primeira série de argumentos, versículo 6. Paulo diz assim, no verso 6: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Presta atenção aqui. Paulo está começando a ilustrar dizendo assim: eu sou mestre da palavra, eu sou aquele que vos ensina a palavra. Imagine se eu visitar a igreja e chegar lá falando em outras línguas. Qual o proveito? Paulo era esperado em Corinto. Ele era um mestre por excelência. Logo, qual o proveito se Paulo chegasse lá falando em línguas? Nenhum. O segundo argumento está no verso 7.
Paulo está dizendo: o instrumento tem que dar o som ou produzir o som correto. Por exemplo, a flauta e a cítara eram normalmente usados em banquetes funerais e cerimônias religiosas. Presta atenção aqui. Paulo está dizendo: a música tem a ver com a ocasião. Por exemplo, num banquete, a música tem que trazer alegria. No funeral, tom sisudo de tristeza. Numa marcha, coragem. Numa reunião da congregação, tem que produzir edificação. O que é que Paulo está dizendo? Os instrumentos são usados de forma apropriada para causar nas pessoas um sentimento de alegria, de tristeza, ou de luta e batalha, coragem. Quanto mais o que acontece no meio da igreja de Jesus. O que quer que aconteça tem que trazer edificação. No verso 8 ele diz: a trombeta tem que ter um som distinto, ou não vai haver prontidão para a batalha. No verso 9, a língua, ou seja, o órgão da palavra, pode também dizer algo não compreensível. Neste caso, a condição de quem fala é tola. O indivíduo parece bobo, está dizendo um negócio que ninguém entende. Como o boxeador que esmurra no ar, não pega nada, não atinge objetivo. Ou como quem fala ao vento, sem audiência. Paulo está dizendo: falar em línguas na congregação é emitir um som incerto que ninguém entende. É como alguém falando ao ar e ao vento. Paulo diz no verso 10, há muitas vozes no mundo, mas todas têm um sentido. E aqui ele fala de línguas. O espanhol tem sentido, o alemão tem sentido, o romano tem sentido, o aramaico tem sentido, o hebraico tem sentido. E no verso 11 ele está dizendo assim: se eu não entendo quem está falando, eu me torno bárbaro. E Corinto era uma cidade de muitos estrangeiros. E a língua era uma barreira para os negócios, inclusive. Imagine os presidentes russo, americano, japonês e alemão falando sobre armas nucleares, sem interpretação. Ia ser confuso e explosivo. Então a igreja de Corinto, por causa do orgulho, estava criando essa barreira. Pessoas desembestavam a falar em línguas, ninguém entendia nada e criavam uma barreira que, ao invés de unir, dividia e tornava aqueles que ouviam bárbaros, sem entendimento. Paulo deixa duas exortações no verso 12 e verso 13. Não busquem os dons por vaidade pessoal, mas busque dons que tragam edificação para a igreja e para os outros. Verso 13, outra exortação. Se fala em línguas, ore para que interprete. Eu acho que talvez naquela época até era possível falar em línguas sem omitir som com a boca. Não é proibido, se você entrar em êxtase e quiser falar em línguas, fale entre você e Deus. Se for para falar publicamente, que haja interpretação. E aí Paulo entra no argumento, na série de argumentos dos versos 14 a 19. Ele diz: o dom de línguas é inferior a outros dons porque não usa razão. Você ora com o espírito, mas o seu entendimento fica infrutífero. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não tem fruta, eu não entendo nada. E nenhum outro entende. É como cantar inglês sem entender nada. Quando eu era jovem, eu tinha um conjunto que tocava música dos Beatles. Cabelo que estava naquele secador redondo, uma guitarra,
Eu era o crooner. It's been a hard day, I've been walking like a dog. It's been a hard day, night, chupi-chupi. Chupi-chupi. Todo mundo cantava, todo mundo dançava. Depois que eu fui forçado a passar um tempo nos Estados Unidos e eu aprendi um pouco de inglês, eu começava a ouvir as músicas de novo. Era isso que eu cantava? The long way I roll, the long and winding road. A longa e sinuosa estrada. Percebe que não tem sentido? É como cantar em inglês sem nada entender. O espírito ora, mas o intelecto não entendendo nada. Cante em japonês, em chinês. Então é bom orar com a mente e é bom orar com o espírito, diz o apóstolo Paulo no versículo 15. O verso 16 ele diz assim, presta atenção, como é que o irmão do lado vai dizer amém para um negócio que ele não está entendendo? Só se for no meio de um frenesi total, porque aí é que está. O povo de Deus hoje se acostumou a ter experiência, não é coisa de raciocínio, é só, rapaz, eu senti. Aí o cara, entendeu? O cara viaja, e viaja mesmo. Aliás, eu conheci alguns conjuntos seculares que levavam o povo ao delírio. É capaz de levar a pessoa ao êxtase, à loucura, só repetindo frases, mantras. Quando o cabra pega um microfone na mão, um instrumento qualquer, ele é capaz de levar pessoas a cometerem suicídio, a entrar no mundo das drogas, a cometerem as piores aberrações, só com a manipulação musical. Então hoje os nossos cantores evangélicos, pena que talvez não tenha nenhum me vendo ou escutando, deixaram de cantar aquilo que a gente entendia e que a gente tanto apreciava e tanto se edificava, né, ou era edificado com aquilo, passaram agora a fazer mantras. E falam em línguas. E quando o povo ouve alguma coisa em línguas, oh, glória a Deus, não entendeu nada. Mas ele diz, Paulo está dizendo o que aqui no versículo 16 e 17? Se você bendisser apenas em espírito, como é que o indouto vai dizer amém? Depois da tua oração de ações de graças, visto que ele não entende o que você diz. Paulo está pressupondo o seguinte, que a palavra amém, que quer dizer é verdade, eu concordo, era muito dita no meio da congregação. Alguém dizia assim, o Senhor reina, o Senhor é maravilhoso. E a congregação respondia o quê? Amém. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Ele é a luz. Amém. Ele é Salvador. Amém. Ele é misericordioso, perdoador. Amém, amém. Aí o indivíduo diz, e o povo, que som é? Que ele disse? Paulo tem o direito mais do que todos de falar em línguas, mas ele não fala. Talvez ele indica que tem o dom, e talvez seja algo privativo, e se o apóstolo diz que não falava, imagine os demais. Verso 19.
Contudo, ou seja, mesmo que eu fale privativamente, olha o verso 19. Presta atenção aí, amados. Só ler aqui, é bem simples, já foi lido, aliás. Na assembleia, na congregação, no grupo pequeno, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Paulo está dizendo, eu prefiro falar 5 palavras para instruir outros, do que falar o quê? 10.000 em outra língua. Eu prefiro falar 5 palavras que construam, do que 10.000 que destroem. É o que ele está dizendo. A igreja de Corinto mostrou-se imatura, uma criança que tinha grandes virtudes como criança, singeleza, inocência, mas muito imatura, que acabou levando à vaidade por conta de coisas fúteis, como por exemplo, falar em línguas. A maior pressão que um batistão e um presbiteriano genuíno recebe é a pressão de quem diz que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Por que essa pressão? Porque eles se sentem mais importantes e nos classificam como cidadãos de segunda categoria no reino. A igreja de Corinto fazia exatamente a mesma coisa. Isso não é justo, não é correto e não é bíblico. Bom senso é a boa tradução aqui que o apóstolo Paulo diz no versículo 19. Aliás, verso 20. Não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Bom senso seria a boa tradução. Faltava isso na igreja de Corinto, como falta isso hoje em dia. Bom senso para saber fazer a igreja funcionar pelo princípio da edificação, do bem comum e de bom testemunho aos perdidos. Agora olha os versículos 21 a 25. Línguas se tornam um sinal de julgamento. Verso 22. Língua constitui um sinal. A língua não é um sinal, mas são dadas para servirem de sinal, principalmente no caso de pessoas incrédulas, quando do seu uso na congregação. Versículos 21 e 22, o testemunho da lei aqui é evocado. Ele diz, está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo faz uso daquela passagem que indicava a iminente invasão dos assírios, povos de outras línguas que trariam julgamento sobre a impenitente nação de Israel. Os homens de outras línguas serviriam de sinal, assim como o profeta em sua nudez, em Isaías 20, verso 3. Isso serviu de sinal de julgamento para o povo, e nem assim eles ouviriam o Senhor. Então o fenômeno é inútil. Falar através de línguas como sinal é inútil, porque o povo acaba não entendendo de jeito nenhum. Então, verso 23, Paulo parte para a prática. Quando a igreja se reunir no mesmo lugar, se todos falarem em línguas, entra alguém que não é crente, entra um incrédulo, e qual é a reação dele? Esse povo está ficando louco. Não é por acaso que os coríntios se reuniam para exibirem um dom que denegria o nome de Cristo. Esses caras estão loucos. Quantos têm acusado os pentecostais de loucura, transe, exagero? Será que isso glorifica a Deus? Seria legítimo fazer algo que Deus tivesse ordenado, mandado, mas não algo que nós cultivamos. E em muitas instâncias por vaidade pessoal e denominacional. Verso 22. De qualquer maneira, a ideia de sinal deve ser inserida na profecia, apesar de não estar no original. Porém, a profecia não é sinal para o incrédulo, mas para o que crê, porque traz edificação. Quero ler um comentário de Barrett, que é um comentarista.
Ele diz o seguinte: para os coríntios, a profecia atua como as línguas para o incrédulo. A profecia atuava para a igreja de Corinto como uma espécie de julgamento. Só que os crentes taparam o ouvido para aquilo que era inteligível e aquilo que causava qualquer tipo de acusação para os seus próprios erros, e eles preferiram um som ininteligível para inflar o seu orgulho. E algo que seria incapaz de revelar os seus erros. Queridos, presta atenção nisso aí, que acabamos de ler aqui ou de afirmar. Por que a igreja de Corinto gostava das línguas? Porque à medida que pessoas diziam coisas que ninguém entendia, não havia confrontação. Mas quando alguém abre a palavra de Deus e começa a discorrer o que a Bíblia diz, você é confrontado no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua caminhada, na sua família, no seu negócio, no seu trabalho, nos seus pensamentos. Então a igreja de Corinto não estava a fim de ouvir uma pregação de confronto. Eles estavam a fim de ouvir algo que não mexesse com eles de jeito nenhum. Por que tem gente que corre léguas de uma pregação bíblica? Porque confronta, porque exorta. Eles preferem um culto ou um tipo de pregação que o pregador começa em Gênesis e acaba em canto nenhum. Ou que só se fala de coisas positivas. Ou que apenas se propaga prosperidade. Ou que se grita, ou que se faz sons, ou se emite sons estranhos, onde todo mundo entra em transe e vai para casa na boa, e segunda-feira começa a matar, roubar, trair, mentir, porque não há confrontação da palavra. A igreja de Corinto estava querendo passar longe das exortações proféticas e se submeter ao que línguas propiciavam para eles: bem-estar e muita confusão. Verso 25 diz que os segredos são manifestos. Não é preciso o poder da mente, basta o poder da palavra. E o que acontece quando a profecia, quando a palavra é dita? Há adoração e testemunho de todos, de que Deus está presente neste lugar. Falar em línguas dá a impressão da presença de Deus, como se fosse uma manifestação do Espírito, mas é puro engano. Onde o Espírito age, a palavra de Deus tem espaço, viva, revelada, inteligível, fácil de compreender, mas que é martelo, que dói, que mexe, que muda o coração da gente. Vamos concluir. O verdadeiro cristianismo é demonstrado pela convicção e transformação moral, e não pelas manifestações emocionais. A adoração é a Deus e não ao que fala. Contrário nos casos dos dons espetaculares como línguas. A igreja de Corinto estava se orgulhando de um dom inferior e egoísta, pois não trazia a glória de Deus nem a edificação da igreja. Este era um ato de criancice, como nós presenciamos hoje em algumas instâncias ditas pentecostais. Além disso, faltava para aquela igreja o bom senso, que estava trazendo escândalo ao invés de evangelho, gozação ao invés de glorificação, espetáculo ao invés de evangelismo. O que seria melhor, amados? Exibir dons sem Deus, sem a presença de Deus, ou pregar a palavra, proclamar a palavra no poder do Espírito Santo de Deus, de forma que a igreja ouça, entenda, e de forma que os incrédulos sejam confrontados e levados à salvação em Cristo Jesus. Então, vocês se comportaram muito bem, né?
É o que a palavra de Deus diz. A segunda parte do capítulo 14 vai esquentar um pouquinho mais, mas também será bastante interessante. Paulo diz: segue o amor e procura com zelo os dons que edificam a igreja. Nós nunca dissemos aqui que falar em línguas é proibido. Só estamos dizendo que o dom de línguas tem, na escala divina, uma colocação muito inferior. E que a profecia, enquanto edificação, exortação e consolo, palavra pregada e ensinada, é muito superior ao dom de línguas. Porque está de acordo com o dom supremo, que é o amor, que busca o bem-estar do outro. Amém, igreja? Eu quero louvar ao Senhor, porque depois de 25 anos, pregando a palavra de Deus, por várias vezes durante a semana, esta igreja ainda corre atrás, não do que acham, não do que pensam, mas do que diz a palavra do Senhor. Eu tenho assim uma esperança de que quando Jesus voltar, a gente vai identificar o nosso amado Senhor e Salvador, porque a gente está olhando aqui no perfil dele, através da sua palavra. Nós vamos entendê-lo melhor, porque vamos estar sintonizados na sua vontade para as nossas vidas enquanto família, indivíduo, igreja, em tudo. Então, que essa palavra, ecoe aí no seu coração durante a semana, e eu quero convidar você a orar comigo nesse instante. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome nesta noite pela Tua palavra santa. Queremos pedir que assim como o Senhor exortou a igreja de Corinto, que o Senhor continue nos exortando em amor. Queremos confessar, Pai, que muitas vezes temos sido crianças na busca de sensações que nos levem mais para perto de Ti, reconhecendo agora, Pai, que é a Tua palavra que nos faz Te conhecer mais e Te adorar em espírito e em verdade. Queremos olhar para os nossos irmãos que creem de outra forma, com misericórdia, com amor, sem o senso crítico ou senso de superioridade, mas na esperança de que também eles encontrem na Tua palavra a verdade que nos direciona ao Teu caminho e à Tua vontade. Abençoa, Senhor, esta igreja que se prepara nos próximos dias para retiros e principalmente para o encontro de pastores e líderes. Que esta igreja, Senhor, continue refletindo a Tua glória, pregando a Tua palavra, vivendo o evangelho do amor, que ama o Senhor, o irmão e ao próximo, que busca servir com os dons espirituais para o benefício do outro. Senhor, livra-nos das artimanhas do diabo. Dá-nos uma paixão pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo conhecimento desta palavra que nos revela a Tua pessoa. Nós vamos Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor por todos os benefícios, Senhor, que advirão dessa busca, deste conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.